Graça e paz. Vamos abrir na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo retoma o pensamento que iniciou no versículo 1 deste capítulo. Vamos ouvir também. 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por esta causa, faz ressonância ao capítulo 2, onde Paulo faz uma descrição de como eram os efésios e o que são agora em sua união com Cristo. A palavra de Deus tem um poder imenso. E quando nós olhamos para os Efésios, a gente vê isso. Efésios capítulo 2, só relembrando aqui, porque já estudamos, Efésios 2, versículo de 1 a 6, onde mostra o quadro depravado dos Efésios e como que Deus tirou eles dessa situação. E onde Deus colocou? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa mudança radical, profunda, surpreendente, leva o apóstolo Paulo a orar pelos efésios, a fim de que vivam sempre desfrutando desta vida nova de união com Cristo. Ele diz: por esta causa me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Tem um pai, e este pai tem uma família, e esta família é composta por aqueles que o Pai deu ao Filho Jesus Cristo, e o Filho salvou com a sua morte e ressurreição. Tem um elo que nos liga a Deus, e por esse elo nós nos tornamos família de Deus. Que elo é esse? É a vida e a natureza de Deus. Deus compartilhou conosco a sua vida e a sua natureza em Cristo. Em Cristo, Deus compartilhou conosco a sua vida e a sua natureza. Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No versículo 9, diz aí que tem uma justificação pelo sangue de Cristo e que nós fomos salvos da ira por causa disso. Fomos e estamos salvos da ira. No versículo 10, fala da reconciliação na morte de Jesus. Ele morreu por nós e nos fez morrer com ele, matando a velha natureza, o velho homem, matando a inimizade ali na cruz. Depois disso, o texto diz que nós fomos salvos pela sua vida. Então Deus transmitiu a nós a sua vida e também a sua natureza divina. O apóstolo Pedro também diz que Deus nos fez participantes da sua natureza. Isso aqui é muito importante, porque se você não é participante da vida e da natureza de Deus, você não é família de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis
co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Você vê, Deus nos transmitiu a sua natureza divina, mas não a sua divindade. Não foi a divindade dele que ele colocou em nós, foi a sua natureza divina. O mundo, irmãos, só tem natureza adâmica caída no pecado e corrupta. E o único jeito de ser livre dessa corrupção é perdendo a velha natureza e sendo feito participante da natureza divina. Portanto, o primeiro item fundamental na família de Deus é participar da natureza divina em Cristo. Que privilégio imenso, enorme, ser participante da natureza divina, ser participante da vida de Deus. Deus colocou a vida dele em nós, a natureza dele em nós, o caráter dele em nós. É por isso que você tem que se parecer com ele, com o Pai e com o Filho, porque você tem o caráter dele. Se você creu, se você é família de Deus, você tem o caráter dele. Você tem que se parecer, você tem as características de Deus, você tem a vida de Deus. É como se diz, filho de peixe é peixinho. Agora, se você não tem essas características, aí precisamos avaliar o DNA, ver se você é mesmo filho de Deus. Mas que privilégio! Pai de quem toda família toma o nome. Quem é toda a família? São os salvos em Cristo, é a igreja. Então, a família de Deus compartilha natureza, compartilha vida. Cristo transfere para nós a sua vida e a sua natureza. A família de Deus também compartilha amizade. Aqui tem uma coisa muito importante. João capítulo 15, versículo 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Se temos inimizades, então precisamos avaliar qual é a família que você pertence, porque certamente não é a família do Pai, a família de Deus. E eu não estou falando de amizade superficial, estou falando de amizade profunda, verdadeira, e que tem na base o amor. Na cruz, Jesus deu um fim à inimizade, e na ressurreição, Ele trouxe
uma comunidade nova, comunidade de amigos verdadeiros que se amam com o amor de Cristo. Jesus nos fez seus amigos, e os amigos de Jesus são amigos também. A amizade entre nós só existe por causa da nossa amizade com Cristo. Nossa amizade só é verdadeira por causa de Cristo, por causa da nossa amizade com Ele, porque Ele nos tornou seus amigos. É que o texto mostrou para nós. Tem um amigo que vale por muitos. Provérbios capítulo 18, versículo 24, ali mostra um amigo, um tipo de amigo que vale por muitos. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Aqui diz que o homem que tem muitos amigos sai perdendo. E você sabe que sai. Porque tem amigo e tem amigo. Aqui diz que há amigo mais chegado do que um irmão. Esse amigo mais chegado do que um irmão é o tipo de amizade na família de Deus. Nós devemos estar com Ele, com Jesus e com os amigos dele. Os amigos de Jesus são amigos também. Amigo de Jesus é meu amigo. Amigo de Jesus, ele é meu amigo. Lembre-se que tem que ter a natureza dele, tem que ter a vida dele. Amigo de Jesus é meu amigo. Esta reunião, esta agora que estamos fazendo, é muito preciosa para mim. Para mim. Por quê? Porque é uma reunião dos amigos de Jesus. Eu não gostaria de perder de jeito nenhum. Pensa numa reunião importante que você vai participar. Pense. Uma reunião que você vai participar amanhã ou depois. Pense numa reunião muito importante que você considera que você vai participar. Pensou? A reunião dos amigos de Jesus é mais importante do que esta aí. Muito mais importante. Se você não vê, eu só lamento. Só lamento. Se você não entende isso, se você não percebe isto, não valoriza isto, então eu lamento. Alguém pode dizer: mas irmão Carlos, não é bem assim. Eu não creio bem assim. Não é assunto meu. Não é assunto meu. O jeito que você crê. Agora, eu creio assim. E prego assim. Porque é o que está na palavra.
A gente se reúne aqui não é por se reunir apenas. A gente se reúne para compartilhar do que Ele, Jesus Cristo, fez por nós e para comungar com Jesus e com os amigos de Jesus dessa amizade. Tomar o nome do Pai é participar da sua vida e da sua natureza. É a base. E o elo, este é o elo que nos une. O que nos une? A vida do Pai em nós, a vida de Cristo em nós, a natureza dele em nós. É o elo que nos une. Eu tenho a vida de Cristo, você tem. Eu tenho Cristo vivendo, você tem. Tendo isto em mente, podemos entender melhor a oração do apóstolo Paulo. Me ponho de joelho perante o Pai. Lembre-se que Paulo estava preso em Roma, mas não estava impedido de orar diante do Pai e ao Pai. Importante isso, irmãos. Importante perceber isso. Mesmo passando por momentos difíceis, você ainda poderá estar diante do Pai e orando ao Pai. Não tem coisa melhor e tão útil do que estar diante do Pai, orando ao Pai. O que Paulo orava? Orava no sentido de que o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo se tornassem em algo real para eles, para os efésios. Ele não orava ao acaso, não era uma oração sem sentido, sem propósito. Não sei se Paulo se colocou de joelhos, literalmente, mas sei que se colocar de joelho é um princípio muito importante. Então, eu vou falar mais do princípio do que a postura. O princípio aqui mostra que Paulo não orava ao acaso. O princípio que me refiro não é a postura física, é a postura espiritual. A postura física pode não significar nada. As Escrituras mostram várias posturas físicas para orar: deitado, sentado, em pé, de joelho, no ventre de um peixe. Jonas orou lá no ventre do peixe. Agora, irmãos, ajoelhados é uma postura interior diante de Deus. Quando Paulo diz, me ponho de joelhos, isto não é uma mera postura física. É uma atitude de reverência, de adoração
e de dependência diante de Deus. Porque se não for assim, é melhor você nem se aproximar. Hebreus 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Reverência e santo temor é como tem que estar o seu coração diante de Deus. O que tem relevância diante de Deus é a realidade do nosso interior. Irmãos, diante do Senhor, o nosso coração não pode ser frívolo, leviano e debochado. Coração significa face a face com Ele, e não tem nada melhor do que isto. Efésios 3:16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Agora Paulo começa a apresentar seus pedidos diante do Senhor, ao Pai. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é pela força interna de Cristo operada no nosso interior pelo Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Ele estava preocupado com este poder operando. Ele estava preocupado com este poder operando dentro de nós. A vida de Cristo operando em nós era o que Paulo queria para os Efésios, era o que ele pedia ao Pai. Este fortalecimento ocorre dentro de nós pelo operar do poder de Cristo em nós mediante o Espírito. E isto só pode acontecer pela permanência de Cristo em nós. Esse operar, esse fortalecimento dentro de nós só ocorre se Cristo estiver em nós. É o que ele vai dizer no versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse habitar de Cristo em nós, esse habitar é Cristo vindo residir no coração, no interior do crente em Cristo. Lembre-se que habitar envolve todo um viver. Onde você habita, você vive, você mora. Então, habitar envolve todo um viver. E esta experiência com a pessoa de Cristo em nós é uma experiência de fé, porque habite Cristo pela fé. Cristo em nós é a essência da fé. Então, fé é experimentar Cristo em nós. Se você experimenta Cristo em você. Fé significa uma pessoa em ação dentro de você.
Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz como e quando acontece essa experiência de habitação de Cristo em nós. Vamos ouvir o texto. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim. E quando Cristo habita no regenerado, ele não tem nenhuma dúvida disso. Você tem dúvida a respeito de Cristo em você? Se você tem dúvida, então ele deve não estar aí mesmo, dentro de você. Porque o regenerado não tem dúvida nenhuma. Cristo em mim não deixa dúvida. A presença de Jesus no meu interior não deixa dúvida nenhuma. Ele se faz tão real para nós como qualquer outra pessoa, até mais. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de ilustrar a profundidade da vida em Cristo, ele emprega duas metáforas, duas figuras. A primeira relaciona-se com a raiz que penetra no solo. A segunda diz respeito ao edifício erguido em alicerce bem fundado. Pense, irmãos, nas raízes de uma castanheira, de uma figueira, de um cedro antigo, de qualquer árvore destas de profundidades. Pensa, a raiz desce, vai fundo, vai buscar umidade nas profundezas. Pense nas raízes, da sua força. As raízes se espalham, se dividem, se subdividem por todos os lados, penetrando profundamente. Segundo o apóstolo Paulo, essa é a condição de um cristão em Cristo. As suas raízes estão penetradas, aprofundadas em Cristo, a sua palavra. Essa é a descrição que ele faz de um cristão em Cristo. E também do amor de Cristo em nós. O solo é Cristo, onde nossas raízes estão crescendo, aprofundando na base do amor. Pense num edifício, requer um alicerce profundo e sólido. Não há receio nenhum com esta casa, cujo alicerce é profundo, é sólido. Assim é o cristão em Cristo. Versículos 18 a 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento,
para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Temos aqui dois resultados do habitar, do viver de Cristo em nós. Diz aí, para compreender, é o primeiro resultado, e para ser cheio de Deus, é o segundo. Compreender o quê? Diz aí, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Essas 4 dimensões estão falando da magnitude do amor de Cristo. Esta figura está descrevendo a obra de Cristo na cruz por nós. Ali na cruz foi colocado todo o amor de Deus por nós, que nada merecíamos. Compreender a magnitude deste amor é a tarefa de todos os santos. Compreender. Quando você pensar em Cristo crucificado, aí está o maior amor por você. Você pensa nisto? Você procura compreender a magnitude do amor de Deus por você? Só os santos podem compreender, porque é uma compreensão produzida pela graça de Deus, é um trabalho do Espírito de Deus na nossa mente. Mas precisamos ir além desse compreender. Precisamos ir além do compreender. Precisamos conhecer o amor de Cristo, que excede, diz o texto, todo o entendimento. Precisamos ir mais. Conhecer é mais forte do que compreender. Esse conhecer é um conhecimento obtido pela experiência pessoal. É um conhecimento experimental e vivencial. É um conhecimento pertencente à esfera da experiência. O cristão tem compreensão e tem também conhecimento. Mas o conhecer leva importância maior. Por mais que um santo compreenda e conheça, sempre há muito mais. A segunda consequência do habitar de Cristo em nós é espantosa para mim. Espantosa. Eu fico espantado, assombrado diante do que é dito aqui em relação ao que Deus vem fazer com a gente. Porque Deus é Deus, irmãos. E nós, quem nós somos? Para que sejais cheios de Deus, cheios a tampa, cheios derramando. Cheios de Deus. Como é que a gente é cheio de Deus? Como é que é? Você mergulha um copo no rio, no mar, e o copo fica cheio. Cheio, sempre cheio, porque está no mar, está no rio.
Agora, nós somos colocados em Deus, Deus em nós. Não há mais nada tão elevado quanto isso. Não há nada mais elevado do que isso. Deus está todo em mim. Deus está todo em nós. Deus está todo em você, todo na igreja. Este Deus que está em mim tem um nome: Jesus Cristo. Cristo. Ele está em mim. Ele é o Deus que está em mim. Deus. Cristo é Deus. Deus está todo nele, porque Ele é Deus, e Ele está todo em nós. Estamos em Cristo e Cristo está em nós. Isso excede todo o entendimento. Todo. Ele domina o nosso pensar, as nossas emoções, as nossas ações e todas as nossas atividades. Se estivermos cheios de Cristo, então cada parte, cada porção, cada área do nosso ser é atingida por Ele. Um homem cheio de Cristo tem satisfação interior. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isto aqui é grandioso demais. Você vê que Deus vai muito além daquilo que você pede. Ele vai muito além daquilo que você pensa e aquilo que você nem tem condições de pensar. Ele vai. O apóstolo Paulo fala neste texto da grandeza do poder que se manifesta na igreja e em cada santo habitado por Jesus Cristo. Note os 3 superlativos ligados à capacidade de operação daquele que Paulo chama de poderoso. Poderoso. 3 superlativos. Infinitamente. Que capacidade é esta? Não consigo nem entender. Infinitamente. É a capacidade dele, do poder dele de operar. Infinitamente. Não precisava falar mais nada. Mas ele ainda diz: infinitamente, mais e tudo. Infinitamente, mais tudo. Que poder é este? Nestas palavras podemos ver a magnitude do poder de Deus, conforme o seu poder que opera em nós. Prestou atenção? Este poder imenso. Diz o texto que este poder, o poder do poderoso, opera em nós. É dentro, conforme o seu poder que opera em nós, dentro da gente.
Isto significa, irmãos, que estamos na esfera da experiência. É experiência. Tem ou não tem? Estamos afetados por este poder. E Paulo termina a oração com uma doxologia, uma adoração profunda. Versículo 21. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo termina adorando. Quando Paulo termina a sua oração, ele está vazando, ele vaza em louvor, adoração, com temor, reverência diante de Deus. Você está pronto a participar desta doxologia? A última palavra é amém. Amém. Ele diz aí, a última palavra da oração é amém. O amém significa confirmar o que foi dito. Amém significa confirmar que o que foi dito é verdade. Assim seja. Assim aconteceu comigo. É o amém. Quando você diz amém, você está dizendo aconteceu comigo. Você vê? Se não aconteceu, aí o nome é outro. Amém quer dizer aconteceu comigo. Assim estou experimentando. É a confirmação da verdade na experiência de fé. Quando eu digo amém, eu estou dizendo, é tudo verdade. Eu experimento. Então, que seja assim com todos nós. Amém?